Qual a responsabilidade que um líder deve ter diante de uma crise? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estamos aqui em mais um vídeo da nossa série de 75 lições de liderança de Jesus, falando sobre aquilo que está na Palavra de Deus, que nos mostra o melhor, maior e mais perfeito modelo de liderança que já passou por essa terra. E aí nós vamos falar sobre a lição número 53, que fala exatamente sobre ter responsabilidade na crise, que se refere às passagens que estão em Mateus 26, de 36 a 46, Marcos 14, de 32 a 42, e Lucas 22, de 39 a 46, nos mostrando que em alguns momentos pode parecer que a melhor atitude que o líder pode ter diante de um problema é fugir ou buscar alguma alternativa para não enfrentar de frente aquela situação, principalmente diante de algo que seja muito grandioso, algo inesperado, algo que de fato esteja de fora do contexto no qual o líder está acostumado a lidar. E aí pode ser que realmente haja somente um meio para que se resolva aquela situação, que geralmente é o caminho mais difícil e que as pessoas acabam evitando justamente porque não têm a coragem necessária para enfrentar aquela situação. E aí eu queria ler a passagem que está em Marcos 14, de 32 a 42, que diz o seguinte: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo que te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Então, tanto em Mateus 26 como em Lucas 22, tem-se o relato dessa mesma passagem que está em Marcos 14 que a gente leu. Mas, nessa passagem, além de Jesus reforçar que a vontade do Pai deve prevalecer, ele também mostra apreensão quanto aos discípulos caírem em tentação, mesmo em meio à sua própria tristeza. Ou seja, ele está em meio à angústia, em meio à situação difícil, ainda se preocupando com os seus seguidores, com os seus discípulos. E dessa mesma maneira o líder deve se comportar. Ele não deve, diante da crise, diante de uma situação adversa, ele simplesmente se preocupar consigo mesmo e deixar os seus seguidores e as pessoas de lado. E um líder, de fato, sempre tem que chamar a responsabilidade para si e cuidar para que os outros que estão ao seu redor também se sintam protegidos, fortalecidos e preparados para essas dificuldades que estão por vir, para que ele então possa fazer com que eles estejam alertos, para que se mantenham firmes diante daquela situação adversa que vai acontecer. Então, com isso, ele tem que ser capaz de demonstrar essa capacidade de cuidar e direcionar as pessoas em meio às crises e às dificuldades, tendo uma maior preocupação, até mesmo com elas, do que com o problema enfrentado a princípio, porque ele está ali para cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Ele está ali justamente para protegê-las, para fazer com que elas consigam vencer aquela dificuldade e encontrar o caminho que elas têm que seguir para alcançar os objetivos que estavam planejados. Então, dessa maneira, o líder, ele chama a responsabilidade para si, ele não desiste de enfrentar aquela crise, mesmo sabendo que seja algo grandioso, como Jesus fez, ou seja, ele pediu ao Pai: se possível, passe de mim este cálice, mas que seja a sua vontade e não a minha. Então, diante da situação, o líder tem que fazer aquilo que deve ser feito em detrimento do seu próprio sofrimento, se preocupando com os outros que estão ao redor. Bom, se você gostou desse conteúdo,
Curta, compartilhe, ative o sininho, esteja com a gente nas próximas lições para que você também se torne um líder cada vez mais efetivo e que Deus lhe abençoe. Um grande abraço.